Olá, bem-vindo a mais um episódio do Sixcast, podcast da Six Capital que fala sobre mercado imobiliário e investimentos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Vitor de Almeida, presidente executivo do Conselho da Pacaembu Construtora. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de moradia popular, um pouquinho da história da Pacaembu, perspectivas, mudanças do governo. Então, é bem legal para a gente falar sobre a parte de residencial para venda, né? Então, acho que é o objetivo aqui de incorporação e tudo mais. Eu sou o João Pedro Araújo, gestor de recursos da Six Capital, e se acompanha a gente nas redes, aproveita para curtir, comentar, para que vocês ajudam a gente a divulgar aqui da melhor forma possível. Ô Vitor, antes da gente entrar na parte de incorporação, você pode explicar um pouquinho mais sobre a história da Pacaembu, a sua história, uma empresa familiar que está nesse segmento de residencial, trazer alguns números, trazer esse panorama geral para o telespectador conhecer um pouquinho mais? Lógico, João. Primeiramente, agradecer o convite aqui de estar no podcast. É uma honra para a gente estar aqui, estreitando nossa parceria. E a Pacaembu, ela tem uma história longa, ela tem uma história muito voltada para esse mercado de baixa renda. Ela é uma empresa familiar, né? Ela começou com meu pai e meu tio, e nos primórdios da vida deles, como primeiro corretores de imóveis, passando por uma construção inicial de pequenas obras, até chegar nesse modelo hoje de habitação de baixa renda em grandes empreendimentos, bairros planejados, e essa diversificação territorial. Eles começaram a carreira ali pelos anos 70, e em várias frentes da habitação de interesse social, mas, de fato, em 91, eles fundaram, em 93, eles fundaram a Pacaembu, e se dedicaram a esse negócio da habitação de baixa renda, principalmente em empreendimentos horizontais. Né? Naquela época, você tinha até uma questão de restrição de funding, então era algo que não tinha uma escala grande no Brasil. Acho que o primeiro empreendimento que eles fizeram, inclusive, foi autofinanciado, então 100 meses, e isso Crédito associativo crédito não existia. associativo, você não tinha nenhum mercado de funding, não existia crédito associativo, não existia um mercado de funding de investidores mais institucionais que pudesse fazer um aporte, principalmente para baixa renda, né? Sim. Então, começou ali com um autofinanciamento, mas logo na sequência, a Caixa já começou a falar do crédito associativo. Então, você teve o crédito associativo por FGTS, você teve o PAR, que é um paralelo do Faixa 1, que ajudou a contrabalancear e ter uma demanda. Dava subsídio já Dava também? subsídio, então você teve ali no Fernando Henrique ali um modelo de negócio já menos sendo estruturado. E nos anos 2000, com Minha Casa Minha Vida, e realmente o negócio se estruturou, né? A gente está com quase 15 anos de plano, ele começou em 2009, agora a gente já está indo para 2023, para 2024, vai dar 15 anos de plano. Nesses 15 anos o mercado se estruturou e agora definitivamente a gente tem um modelo consolidado de financiamento, que é o base, né? Porque um financiamento, principalmente, que seja acessível para essas famílias. Eu acho que isso é o principal. O financiamento, no final, você até ajusta, mas ele tem que ser de uma maneira que seja acessível para as famílias. E aí, nesses 15 anos, a empresa que já tinha esse know-how de associativo, de par do passado, entrou de cabeça no Minha Casa Minha Vida, e as variações que tiveram ao longo desses 15 anos aqui, e falar que a gente teve uma trajetória de sucesso, né? Fomos crescendo, porque a gente já estava muito bem baseado no interior, mas crescemos para todas as regiões de São Paulo, depois entrando para outros estados aí, mas de uma maneira se consolidando como uma das grandes empresas e a maior empresa de casas do Brasil. Legal, até tocando nesse ponto que você falou, se você puder dar uma perspectiva aqui para quem não conhece muito da Pacaembu, de alguns números, porque você contou uma história muito legal que começou ali como corretor, construindo. Acho que é uma ideia que nem a gente estava falando antes do podcast. Acho que todo mundo já teve essa ideia de comprar um terreninho, construir uma casa e vender, né? Em suma, eu tô entendendo que começou de certo modo assim. A Pacaembu começou assim. E assim, casa, no começo, aquele começo de empreendedorismo, que você desafia várias frentes. Sim. Eu acho que nem só casa, como outros tipos de obra. O Edu, que é meu tio, que foi um dos fundadores da Pacaembu, junto com meu pai, engenheiro civil, gostava muito de obra, gosta muito de obra. Então eles se aventuraram em alguns ramos da construção civil.
mas o que eles realmente se encontraram foi nessa questão da habitação de baixa renda. E aí começou assim, com pequenos empreendimentos. O primeiro empreendimento um pouquinho maior que eles fizeram, autofinanciado, se não me engano, em torno de 200 unidades eles conseguiram fazer em maior escala, foi esse empreendimento. Mas antes eles já tinham feito várias, não vou falar aventuras, mas vários empreendimentos e várias construções. Não, na habitação, mas nesse modelo que o pessoal entra. Você entra lá, você faz 5 casas, você faz 10 casas, vende, que foi o mercado que muitas das empresas surgiram, né? E daí você vai passando para engenharia, e aí conforme você vai ganhando corpo, você vai conseguindo acessar, inclusive, outras formas de contratação. Você não precisa depender só de você e do comprador final, porque aí você entra, seja nos programas governamentais estaduais, federais, você consegue se desenvolver. E a gente é de Marília, acho que esse é um fato importante, por isso que a gente começou no interior e entende muito desse modelo do interior, né, de desenvolvimento urbano. E de Marília a gente foi expandindo para essas regiões adjacentes, Bauru. Até ia perguntar, pelo nome eu falaria que é de São Paulo, ali pela avenida, mas não tem relação? O nome da Pacaembu é uma história interessante. Ela tem relação porque a Pacaembu em si, ela começou na Avenida Pacaembu, né? E conforme a gente foi crescendo, a gente foi adquirindo outras empresas. Então, tinha um dado momento em que você tinha uma restrição do número de unidades para a Caixa. Você, num processo de crescimento, você não queria ficar restrito àquele número de unidades que a Caixa limitava por empresa. Então, a gente adquiriu, em uma certa época da empresa, até mais 2 empresas. Né? A gente tinha um grupo de 3 empresas e a Pacaembu era uma delas. Né? A gente tinha outras que eram em Brás, a gente tinha uma outra que era Riachuelo. E, dado o momento, acabou essa restrição, a gente fez uma fusão de todos os grupos, consolidamos, porque não fazia mais sentido você ter mais de uma empresa. E aí a gente escolheu a marca Pacaembu como ser a marca e o nome da empresa, é aquela que mais se identificava, e a gente já se identificava bem com ela. Então foi a marca que a gente escolheu. Mas exatamente porque ela começou no escritório ali na Avenida Pacaembu. Que legal. E por isso que tem o nome. Legal. Hoje vocês estão presentes, assim, você falou que foi para alguns estados, algumas cidades, né? Quantas cidades, quantas entregas vocês já fizeram? Porque você falou que começou pequenininho, mas o que é a Pacaembu hoje, assim? Pacaembu tem uma história longa. A gente tem hoje mais de 75 mil unidades entregues. Pô, legal. Já. A gente está hoje em 27 cidades com obras e a gente está desenvolvendo projetos em 40 cidades. A gente é muito consolidado no interior de São Paulo, né? Acho que é a maior praça nossa, Rio Preto, a cidade de Rio Preto sendo a maior praça, mas a gente está praticamente em todos os grandes centros de São Paulo. E agora, nesses últimos anos, a gente fez uma consolidação também no interior do Paraná, então a gente já está ali, tanto no oeste do Paraná quanto no norte do Paraná, já em 5 cidades com obras, né, e desenvolvendo projetos em outras. E a semana passada a gente lançou um empreendimento em Cuiabá, que é a nossa expansão para o Mato Grosso. A gente já tem empreendimentos em Goiás, agora estamos no Mato Grosso. E a gente vê como o próximo foco de expansão o Centro-Oeste, porque são regiões ali que você possui bastante áreas ainda disponíveis para você trabalhar horizontal, você possui um crescimento. E aí é interessante porque quando a gente fala em habitação, quase todo mundo fala em déficit habitacional, né? Sim. A gente olha muito o crescimento e a necessidade de novas habitações. Eu acho que isso é mais relevante para o mercado do que o déficit. E aí você pega uma região que está em franco crescimento, tanto crescimento de famílias que já se estabeleceram lá e estão crescendo, mas também um crescimento migratório interno de várias famílias que estão se deslocando para o Centro-Oeste, e cidades que em 10 anos, você pega esse último censo do IBGE, dobraram de tamanho. Então a necessidade de novas habitações assim, latente, você percebe nos preços de aluguéis, no deslocamento de famílias entre cidades para poder buscar um emprego, etc. Então a gente vê como uma nova frente de expansão da Pacaembu. Sim, eu já quero entrar nesse ponto, mas antes, só para fechar aqui o ponto sobre a Pacaembu, eu entendo então, pelo que você contou um pouquinho, que a Pacaembu é uma empresa familiar, que começou pela família, já deve estar na segunda, terceira geração, não sei como que está nesse formato, e isso deve ser um desafio, né? Eu não sei como que vocês trabalham com isso, é isso mesmo, uma empresa que é só da família, todo mundo trabalha lá, como que vocês lidam com
essa questão? É uma empresa familiar, ela começou dessa união do meu pai com o meu tio. Eles são sócios até hoje, em tudo, são sócios da Pacaembu, mas assim, trabalharam 40 anos e nos ensinaram como trabalhar em família, porque acho que isso é muito importante, né? E eu e meu irmão, a gente assumiu a liderança dessa segunda geração da família. Hoje nós estamos à frente da empresa, o meu pai e meu tio estão no conselho, mas eu acho que um passo que a gente deu que foi muito importante, João, foi quando a empresa começou a tomar muito corpo, principalmente nessa fase Minha Casa Minha Vida, a gente tomou a decisão de transformar numa empresa familiar, mas também profissional. Acho que esse foi um ponto de virada da Pacaembu. Imagino. Né? Então a gente começou a buscar profissionais muito gabaritados no mercado. Então hoje a Pacaembu é uma empresa mais profissional do que familiar. Apesar de a gente achar muito importante que a família esteja à frente do negócio, até porque a gente tem uma visão de longo prazo e a gente não deixa, às vezes, objetivos de curto prazo influenciarem e atrapalharem aquela visão de longo prazo e uma estratégia mais consistente da empresa. Mas a família, por si só, ela não tem pessoas para tocar e você tem, assim, você tem habilidades, você tem pessoas e profissionais de alto gabarito e com qualidades que a gente não tem nem como competir. No mercado, a gente não pode deixar numa empresa de sucesso de acessar essas pessoas e trazer essas pessoas para o seu time. Então, hoje, a diretoria da Pacaembu praticamente são profissionais de mercado. Ah, que legal. Né? Então, a gente está bem profissionalizado. E eu acho que esse time faz a diferença. Apesar de hoje a gente vê-los todos como uma família, né? Você acaba criando um vínculo, até pela empresa ser familiar, um vínculo muito forte com essas pessoas. Mas são essas pessoas que fazem a base, esses profissionais que fazem a base da Pacaembu hoje, junto comigo, com o meu irmão, e que possibilitam que a gente continue nessa trajetória longa. Sim, legal. Então vocês são familiar, mas já está profissionalizado, já tem essa consciência, né? Já. Por isso que conseguiram chegar onde chegaram. Hoje a empresa, ela é uma empresa de capital aberto, nível A na CVM, então a gente já segue todos os ritos de governança, a gente tem conselho de administração com membros independentes, a gente tem comitê de auditoria, a gente é auditado já há 10 anos, então a gente realmente profissionalizou a empresa e trouxe regras de governança de uma empresa corporativa e profissional, mas sem perder esse amor e esse olhar de dono, da essência dela e de onde ela surgiu, para que a gente consiga direcionar ela. Sim. Mas ela já é uma empresa bem estabelecida, profissional, e muito bem assim, organizada. Ah, legal, muito legal. Ô Vitor, entrando já naquele ponto que você falou sobre expansão para outras cidades, né? A gente viu, acho que naquele boom imobiliário, eu estou falando principalmente de São Paulo, mas acredito que em outros estados também, empresas que eram focadas num local, indo para outras cidades, outros estrados, e muitas vezes até quebrando a cara, né? Não dando muito certo, porque o Brasil é muito grande, muito diverso, seja na parte regulatória, a parte de aprovações, a parte de cultura, né? Então tem uma diversidade de desafios que cada lugar tem o seu, né? Como que vocês fazem para escolher um terreno, uma cidade? Como que funciona esse processo inicial de novos negócios, né? Eu acho que assim, João, a primeira lição que a gente aprendeu é assim, foco. Então a gente aprendeu a ser uma empresa de baixa renda. O nosso foco é baixa renda. A gente é uma empresa que se especializou em empreendimentos horizontais, então a gente gosta muito de olhar empreendimentos horizontais e às vezes aparecem oportunidades tentadoras em outros segmentos, em outros mercados, em outras áreas. Eu acho que a primeira é você ter foco e saber não cair na tentação de entrar num projeto que você não está preparado. A partir daí você começa, a primeira estratégia nossa é se consolida na área que você já está. Consolidou ali, que é a área mais fácil de você crescer, você começa a procurar áreas adjacentes com características muito similares. Então, quando a gente desenhou o nosso projeto de expansão, a primeira coisa que a gente foi buscar foi áreas muito parecidas com o interior de São Paulo, que é onde a gente sabe atuar. A gente preferiu, pelo conhecimento desse modelo, um conhecimento que ele já está imbuído dentro dos profissionais da Pacaembu, a gente chegou à conclusão que para nós é mais fácil você fazer uma expansão, por exemplo, para o norte do Paraná, do que você vir para São Paulo. É quase um contrassenso em razão de todas as empresas. Você vê várias incorporadoras que eram fortes no interior, elas começam a vir para a cidade de São Paulo. Sim. A gente falou, não, o nosso forte, a gente entende disso, a gente sabe fazer horizontal, a gente sabe fazer nesse tipo de cidade,
com esse público vão para cidades parecidas que não são do interior de São Paulo. Então você pega o interior do Paraná, você tem cidades muito semelhantes com São Paulo. E a cadeia logística é a mesma. Então a gente estudou cadeia logística, quais são as cidades, qual que é o perfil da população, perfil de renda. Você faz realmente um planejamento, a gente olhou, estudou isso para poder tomar essa decisão. E aí a gente foi para esse caminho. Por quê? Era um caminho, para nós, depois de você olhar muito, parecia assim, super tranquilo de que você não teria surpresas. E realmente foi. Porque quando a gente fez, só para você ter uma ideia, quando a gente fez a expansão para o Paraná, eu tinha obra em Ourinhos, eu tinha obra em Assis, aí a gente foi para Londrina e Arapongas. 80 quilômetros, 70 quilômetros. Então, é a mesma distância das outras obras de São Paulo, então a gente só estendeu um pouco. Então essa expansão nossa, ela começou a ser orgânica, controlada, e aí você tem que estar preparado com o time, mas você não pode querer crescer mais do que você consegue, primeiro você faz esse passo, aí você consolida. Então eu acho que essa preparação, esse foco e essa ideia de ficar no mesmo tipo de produto, com o mesmo tipo de população, ajudou muito a gente a fazer essa expansão. Quando a gente consolidou o Paraná e a gente estava vendo o Centro-Oeste, foi na mesma linha, com alguns desafios a mais, porque você já tem uma cadeia logística um pouco diferente, você já tem um perfil populacional um pouco diferente, apesar de você ter uma alta demanda de novas famílias, você já tem um perfil de renda e de emprego formal um pouco diferente, tudo isso impacta. Então a gente também fez o mesmo estudo, falou, faz sentido, e a gente está colocando o pé. Então a gente faz esse investimento e essa expansão com muita cautela. Entendi. Vai para a cidade, vai para a região, aí a gente se consolida numa praça, e aí um ponto que a gente acha fundamental é quando você vai fazer expansão, você cria um time para aquela região, você realmente vai para lá. Não é algo que... Não adianta você fazer igual o pessoal fez no passado, que é falar, vou fazer uma obra em, sei lá, dá um exemplo aqui. João Pessoa. Tem um terreno bonito, tal, faço incorporação São Paulo, número bateu. Compra um terreno, manda um gerente, fala, você toca lá, mas está tocando daqui, o projetista está aqui. A gente vê que isso é muito complexo. Então, quando a gente fez o passo de ir para o Centro-Oeste, a ideia é realmente monta uma área lá, desenvolve profissionais lá para você ter uma base que vai dar suporte lá. Conheça um local, conheça a população. Então a gente fez esse movimento muito bem planejado e estruturado. Você tem várias filiais, dependendo dos polos ali que você está. Exatamente. E é um movimento que, assim, agora é um movimento de consolidação. A gente não olha para outras regiões antes de a gente consolidar essa. Sim. Porque nem faz sentido você começar algo diferente sem você estar muito bem tranquilo. Então, essa expansão, eu acho que as principais, assim, o que eu posso passar de experiências nossas faz com muito planejamento, tenta ver o que você tem nesses projetos, você tem de similaridades com o que você tem, porque quanto mais similaridades, maior a chance de sucesso, porque o seu conhecimento, ele te leva a ter um projeto melhor, e faz com calma. Não tenta fazer um crescimento muito acima do que você pode e não relegue o lugar que você está. Porque às vezes você vai fazer crescer para cá e você esquece aqui e você começa a perder espaço aqui. Então a gente manteve São Paulo como foco. São Paulo continua a nossa principal praça. A gente não perde o foco do estado. Aí a gente vai fazer um crescimento paralelo aqui. Então foi um crescimento que eu vou chamar, vocês vão esparramando para onde está perto. Não é que você estava no interior de São Paulo, apareceu uma oportunidade, sei lá no Pará, que você não tem nada ainda, tá longe, pode ser até um bom negócio, você não aceitaria fazer, né? Você foi onde estava próximo para ir crescendo de forma um pouco mais orgânica. Exatamente. Assim. E eu vou falar assim, oportunidades aparecem todo dia, né? Negócios para Pacaembu aparecem quase todo dia. Então você tem oportunidades que apareceram no Rio Grande do Sul, apareceram em Santa Catarina, apareceram na Bahia, apareceram no Nordeste. Mas você tem que ir com muita calma, você tem que falar assim, não dá para eu ver isso aqui agora, porque senão você perde o foco. Sim. Então a gente acaba nem analisando e nem perdendo muito tempo em olhar antes de ter certeza que a gente quer fazer aquela expansão regional. Vocês estão hoje em São Paulo, um pouco no sul, indo para o Centro-Oeste, essa presença hoje. Não tem Nordeste, Norte ali, ainda não tem nada. E a gente nem tem em vista no curto nem médio prazo. Porque o nosso foco hoje é acabar de consolidar o Paraná, São Paulo a gente está bem consolidado,
e começar a consolidar o Centro-Oeste. Então esse é o foco de curto e médio prazo. Entendi. Então qualquer outra região a gente vai olhar muito mais para frente, se a gente olhar e tomar essa decisão de que faz sentido. Tá, legal. Agora entrando um pouquinho na prática, como que funciona o empreendimento ali dentro da Pacaembu? Identificou um terreno aqui no interior de São Paulo, do Paraná, tem uma equipe de novos negócios, projeto, aprovação, é feito tudo dentro de casa, não é? Então, assim, da achar o terreno até o habite, como que é o processo? Como que vocês funcionam hoje em dia? Tem algo? Tem assim, cada caso é um caso, né? Porque quando você vai falar no tipo de projeto que a gente faz, a área ela é fundamental. Porque como você faz desenvolvimento urbano junto, as variáveis de projeto, execução, principalmente infraestrutura, são enormes. Então você tem que ter... Faz um bairro planejado ali. É um bairro planejado que você vai ter que interligar água, você vai ter que interligar esgoto, você vai ter que interligar acesso, você vai ter que dar acesso aos serviços públicos, você vai ter que dar acesso aos serviços privados para aquelas famílias que vão morar. Sim, sim. Né? Você vai ter que ter transporte público. Então você tem que pensar em tudo isso. E se aquela região, aquela área vai ter esse acesso e quanto vai custar para você deixá-la preparada para ter esse acesso, quando você está estudando o potencial da área. Então, assim, você imagina essa área de análise prévia essa área de análise é complexa. Então, não tem nem como você ter fora. Isso é um conhecimento da Pacaembu, é um time interno que mistura o pessoal que desenvolve negócios com muita engenharia. Então, tem uma área de engenharia específica olhando essa área de negócios para a gente conseguir pensar nas soluções possíveis. Obviamente, você está em estudos preliminares, mas você já tem uma boa ideia do que é factível e o que não é. Então, você tem todo esse conhecimento interno. E aí, no nosso processo, a hora que você fecha esse pacote, e esse pacote não pode ser demorado, porque você está numa negociação com o proprietário também tem um timing que você tem que manter a negociação aquecida, então você tem que ser rápido, você não pode na medida demorar do possível muito. Ali, né? E aí você fechando um negócio, e no nosso caso, os negócios, a grande maioria, eles são opções, porque dado o modelo de empreendimento, é muito difícil você ter uma aquisição de área, porque ainda você... A opção que você disse, só para destacar, quando se quiser explicar aqui... Uma opção, quando eu falo, é uma opção de compra. Então, achou um terreno legal... Achei um terreno legal, aí eu vou chegar no proprietário e falar, faz sentido, dá para viabilizar, eu preciso aprovar todos os projetos, eu preciso de um prazo, 2, 3 anos para aprovar e lançar. E aí o proprietário assina comigo, me dá a opção de eu adquirir esse terreno nesse período. Te dá segurança também. Me dá segurança porque assim, o investimento é alto, né? Não é um investimento pequeno, não é um investimento só em projetos. Você tem uma equipe dedicada no projeto por anos, porque o projeto de desenvolvimento imobiliário é complexo, né? Você está trabalhando todas essas soluções, mais ambiental, mais as soluções das cidades, então você realmente coloca tempo e esforço nesse projeto, o proprietário te dá essa segurança e você desenvolve o projeto. Sim. Desenvolveu o projeto, aí você vai colocar ele na caixa, aí funciona como uma incorporação tradicional, né? Só que já com tudo bem desenvolvido, bem trabalhado. Eu acho que esse é o grande segredo do horizontal, é você, essa fase, você acertar muito bem a área, sabendo isso, porque imagina você ficar 2 anos desenvolvendo um projeto para chegar no final do projeto e falar que ele não é viável. O esforço do time, dinheiro que você colocou no projeto, então você tem que ter realmente uma segurança que aquele projeto lá na frente, ele vai se mostrar viável. Então você acertar a área com todas essas variáveis e você conseguir fazer todo esse processo de aprovação dentro do prazo correto e razoável que o proprietário espera, que a empresa precisa. Sim. E etc. Aprovou, lança também, daí segue o rito aí comum. Aí provou, lança é muito parecido com o rito comum do baixa renda. E assim, todo conhecimento interno, então, nosso time interno prepara lançamento, nosso time de engenharia já fez análise de obra, já está com planejamento de obra, a gente lança. E na Pacaembu a gente tem um modelo de negócio de ter um ciclo muito curto de vendas e obras. Então, se eu pegar, só para você ter uma ideia, João, eu devo ter hoje um prazo médio de aprovação de projeto em torno de 24 meses. São áreas grandes, né? São áreas projetos grandes. Mais lentos, mais difíceis de aprovar. São áreas grandes. Qualquer projeto de desenvolvimento imobiliário hoje ele é complexo. Porque você tem mais órgãos, você tem CETES, você tem GRAPROAB, você tem IFAM, você tem a prefeitura, aí você tem SABESP, você tem CPFS, você tem tudo. Financiamento também na Caixa, né? Não sei depois você vai fazer a aprovação na Caixa, você vai fazer em paralelo, mas você tem uma complexidade enorme. Eu vou ter 24 meses para fazer essa aprovação na média. Só para dar a ideia da dimensão,
hoje os terrenos que vocês olham em número de unidades e VGV, qual que é o tamanho de projeto que é o sweet spot para fazer sentido para esse tipo de desenvolvimento, a gente começa a olhar terreno que vai dar ali 400 a 500 unidades. É o mínimo assim que faz sentido olhar. Não é nossa preferência. Chega a 3 mil unidades, 4 mil unidades. Por quê? Depois que eu faço todo o desenvolvimento urbano, eu posso ir lançando em fases. O problema é você fazer o desenvolvimento urbano. Para nós é até mais interessante eu ter grandes áreas, porque eu faço uma aprovação grande, vai ser uma aprovação complexa, leva um tempo, mas depois eu vou fasear esse projeto e vou desenvolvendo em fases. Projetos longos, né? Vou desenvolvendo em fases. Mas se você pegar um projeto tradicional, se eu pegar um projeto de 500 unidades, 700 unidades, que provavelmente você vai fazer em uma fase, você vai levar 24 meses para aprovar e em 18 meses a gente comercializa e constrói e entrega. 100%. Ou seja, minha aprovação é mais longa do que a minha venda, construção e entrega. Sim. E daí ali nas chaves você termina, né? Tem um repasse e não é que nenhum projeto de loteamento que ele continua com uma carteira, né? Você não tem esse pós. No nosso caso, João, quando eu falo venda, é repasse. A gente nem contabiliza assim, a gente tem todos os nossos números abertos como empresa de CVM. Nível A, você tem reporte trimestral de resultado e a gente tem os reportes dos números operacionais. Você vai lá ver no site da RI da Pacaembu o número de vendas, PGV de vendas. Aquilo ali é repasse. A gente não divulga compromisso sem repasse, porque baixa renda, não existe venda sem repasse. Sim, é direto quase, né? As famílias elas não têm condições de adquirir um imóvel se não for para o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que é o repasse financeiro pela Caixa Econômica Federal, e elas terem acesso a esse crédito imobiliário. Então, a gente já é ciente dessa condição, e aí na Pacaembu tem essa ideia de que a minha venda no final é realmente o meu repasse. Então é isso que a gente olha como meta, é isso que a gente olha como o sucesso no empreendimento. Então eu tenho todas essas vendas e repasse, entre eu firmar um compromisso de compra e venda, fazer um repasse, vai de 30 a 45 dias só. É rápido. Né? Por isso que não tem tanta diferença pra gente. Como você está na faixa 1, tem muito é o que mais tem. Você está mais na faixa 1 hoje. Eu estou no faixa 1, faixa 1 FGTS. Tá. Isso. Então a entrada que ele tem que pagar, 70 na faixa 1 assim? e 30% na faixa 2. Qual que é o risco de crédito que você corre do adquirente ali, que ele tem que dar de entrada? É baixo? É baixo. Hoje a gente deve estar com um pró-soluto em torno de uns 9%, que é o valor que eu financio o cliente. Sim. Sendo que deve ficar para pós-chave 4%. Uma inadimplência super controlada, então realmente assim, hoje tem condições das famílias acessarem o crédito e conseguirem parcelar essa entrada e acessar o imóvel. Obviamente você precisa medir isso aí, porque esse é um risco do empreendimento, porque você assume esse risco de financeiro. Mas assim, hoje eu acho que as condições do programa deixam você ter boas condições de financiar e de acesso a essas famílias ao programa, sem trazer um risco enorme de você ter que financiar uma boa parte da. Vocês chegam a fazer até uma análise de crédito interna ou vocês deixam isso tudo para caixa, efetivamente? Porque você corre, querendo ou não, um pouco do risco de crédito, né? Nós fazemos uma análise de crédito. A gente se baseia muito na análise da Caixa. A Caixa tem os rates que ela analisa, você tem acesso à análise de crédito. Então, dali você pode inferir o que é factível, porque realmente não adianta você querer dar um crédito muito superior que aquela família tem capacidade de pagamento. Porque ela vai se complicar, você vai colocar ela numa situação ruim. Porque depois ela não vai conseguir pagar a prestação da casa, ela não vai conseguir te pagar, pode perder o imóvel. Então é uma situação que é negativa de uma maneira geral para todo mundo. Então a gente é muito diligente em realmente estabelecer os limites que a gente entende que aquela família consegue pagar aquele imóvel. Legal. Até eu queria entrar já eu entro na parte das mudanças do Minha Casa Minha Vida, mas antes disso, eu queria falar um pouquinho talvez de custo de obra, que foi algo que a gente viu no passado recente, uma inflação alta, né? E como quem está mais, principalmente no Minha Casa Minha Vida, tem alguns limites de preços de venda, né? Como que vocês trabalharam com isso? E o que é até margem de viabilidade, assim, por exemplo, alvo de vocês? Eu não sei nem se pode divulgar, se for estratégico isso, mas assim, de cada R$100 que você vende lá do VGV, o quanto que representa custo, terreno, obra, marketing nessa viabilidade? E essa parte de custo de obra também, se vocês sentiram muito esse impacto? Nós sentimos, eu acho que assim, nós tivemos aí 2 anos muito críticos pro nosso segmento. Eu estava conversando até com uma colega
está tendo esses dias, da rotina que foi dentro das empresas, de você ter reuniões constantes para você entender ajuste de custo, fluxo de caixa, porque a situação era, de certa maneira, caótica. Você recebia pedidos de aumento, teve casos que você recebia pedidos de aumento 2 vezes no mês de materiais. Então, você teve o aço subindo 100%, você teve o concreto subindo 100%, tudo assim, teve alguns elementos muito pesados do custo de construção, dispararam e muito rápido. Muito acima da inflação. Muito acima da inflação, muito acima do INCC, principalmente na baixa renda, em que a produção é industrializada, o material ele pesa bastante. A gente acha até que a inflação para o nosso segmento de baixa renda ela não corresponde ao que está no INCC. Então foi até mais pesado para o segmento de baixa renda. Então foi uma época muito difícil, até porque no nosso modelo de negócio, quem está em baixa renda, você já vendeu o imóvel, você já repassou, você não tem correção e você tem que entregar. Então, comer margem na veia. Exatamente. E no nosso caso, com o nosso ciclo de venda e repasse rápido, a gente repassou muito empreendimento em 2020. Foi uma época boa. A pandemia começou, a gente tinha um cenário de uma incerteza enorme em relação à viabilidade de qualquer coisa, né, naqueles primeiros meses. Mas, de repente, virou a chave e falou, não, a vida continuou. Sim. E pelas restrições que houveram de deslocamento e acesso da população a alguns tipos de serviço e consumo, as famílias começaram a fazer poupança, a verdade é essa. E tinham recursos, né? Tanto que disparou não só a venda de imóveis, mas a compra de materiais de construção, que a pessoa fazia reforma. Todo mundo fazia uma reforma em casa, porque todo mundo começou a formar uma reforma, começou a sobrar um pouco mais de renda no bolso, porque não tinha alguns custos, alguns gastos que tinham no passado, e isso impulsionou muito a construção civil e muita incorporação. Então a gente teve um segundo semestre excepcional de vendas em 2020, mas aí eu tive que construir em 2021 e 2022. Na inflação ali acima do esperado. E isso pegou a gente no contrapé, né? Com todos aqueles imóveis vendidos, e aí começou a vir essa inflação galopante. E assim, a gente sofreu, a gente conseguiu não fechar nenhum ano no vermelho. Acho que isso foi um trabalho excepcional de toda a equipe da Pacaembu, nessas incessantes reuniões, buscando as oportunidades, negociando o preço ao extremo, mesmo que você tinha inflação e você tinha algumas imposições, negociando o preço ao extremo, tentando buscar qualquer espaço onde tinha. Então, acho que a equipe fez um trabalho excepcional nesses 2 anos, para a gente conseguir não fechar em prejuízo, mas foram 2 anos complexos, né? Que a gente teve queima de caixa, a gente teve uma rentabilidade muito abaixo do que a gente espera. E a gente viu ali no final de 21 para 22, começo de 22, uma possibilidade muito boa de começar a melhorar preço, né? A renda começou a se ajustar, as famílias começaram a ter uma renda maior, você começou a colocar imóveis e testar o mercado e você tinha uma aceitação de outros preços. O governo foi fazendo ajustes no programa também que foram importantes para dar esse affordability melhor para essas famílias e elas conseguirem acessar os imóveis nos novos preços. E isso foi equalizando o processo. E aí hoje eu posso dizer que assim, a gente está quase fora já dessa situação. Pelo modelo de construção e de mercado imobiliário e modelo POC, você carrega uma parte dos resultados que tinham lá, você vai carregando e conforme esses empreendimentos antigos vão sendo entregues, eles vão saindo dos seus números. E a gente já está nessa fase final, então a gente já voltou tirar uma rentabilidade. Tirar o que comeu margem ali. Exatamente. E deixar só o que já está ajustado. E aí só essa nova safra de produtos já ajustados, com os novos preços, já fazendo frente a esses novos custos da construção civil. E com essa evolução a gente já está vendo agora um momento muito mais benéfico para a construção. E eu vou falar não só mais benéfico no ponto de vista de custo estabilizado, e você conseguiu trazer um preço que equilibra a margem custo, mas também com novas medidas aí que têm potencializado e estimulado muito a construção de baixa renda. Sim, até nessa parte da inflação, que eu acho que é um dos pontos principais, né, que todo investidor olha a inflação e juros, que eu acho que é o principal estímulo macroeconômico aqui, de forma geral, né? A gente viu uma época de inflação, que a gente acabou de falar, mas juros ainda estão elevados, mas sinalizando a queda. Na construção, a parte de inflação, a perspectiva, vocês acham que já estabilizou realmente? Daqui não sobe mais? Ou tem alguma redução? Qual que é a visão de vocês para a parte de até custo de obra? Assim? O que a gente tem sentido? Estabilizou.
a gente teve até, inclusive, alguns custos que regrediram dos pontos máximos, né? Principalmente alguns insumos importantes, mas eles foram, de certa maneira, contrabalanceados por outras indústrias que têm menos poder de colocar preço, então vieram colocando agora, e principalmente por mão de obra, que tiveram alguns ajustes mais significativos, puxando o poder de compra, que eu acho que é benéfico no final, dessa inflação que teve do passado. Então, eles ficaram estáveis, de uma maneira geral. A gente não vê o custo abaixar, assim, diminuir no Brasil. Qualquer segmento. Eu vou falar para você, eu acho que eu nunca vi isso acontecer no Brasil. Então, seria a primeira vez. Mas a gente também não vê uma pressão de custo hoje muito que nem grande, viu no passado recente. Que nem viu no passado recente. Eu acho que você pode, dado o aquecimento do programa, principalmente em algumas áreas específicas, ter uma inflação mais localizada a terreno, algo assim. Sim. No nosso caso, a gente também não está vendo esse risco, porque a gente é bem diversificado, a gente está em Sim. regiões que você tem menos competição, menos disputa, e os terrenos horizontais eles são abundantes, então você consegue não ter esse aperto de mercado nesse momento de boom. E os materiais eu acho que eles vão se estabilizar e seguir um padrão normal de inflação. Não acho que eles vão ficar iguais, eles podem ter leves aumentos, mas num padrão normal, que está dentro das contas e previsível, nada a ver com ajuste de preço também já ajuda, né? Exatamente, com ajuste de preço, você vai colocando um preço razoável ao longo do ano fazendo frente, mas algo planejado, nada como aconteceu naqueles 2 anos que você teve um ajuste muito rápido e muito expressivo de inflação, se não me engano, assim, subiu mais de 30%, 40% do nosso custo em 8 meses, 7 meses, foi assim, foi brutal. Sim, sim. Até trazendo aqui para a última notícia de Minha Casa Minha Vida, o último reajuste, que se eu não me engano foi recente, não sei se faz um mês, você mencionou que ao longo da pandemia foram feitos alguns ajustes, né? Esse que veio agora, eu acho que foi mais noticiado, né? Pelo menos que eu sentia, que eu vi várias companhias falando, mais no jornal e tudo mais. Mudou muita coisa desse ou não? Era um rito padrão? E se você sente que essa mudança pode estimular muito o mercado, até entrar em novos concorrentes aqui, porque tem um preço mais favorável? Mudou. Eu acho que foram mudanças potenciais muito significativas. E aí, eu vejo 2 grandes mudanças. Você teve mudanças em juros, você teve mudanças, mas eu acho que essas são mais marginais. Elas não vão trazer uma mudança completa no programa de você falar que agora olhar. Mas você teve uma mudança que eu acho significativa, são 2. Uma é o aumento do teto. Realmente você teve um aumento expressivo, você saiu de um teto que estava ali travado em 269, e hoje você vai para um teto de 350 mil da unidade que é enquadrada no programa. Então, você abre um potencial muito grande para outros tipos de empreendimento, principalmente aqueles que ficaram órfãos do SBPE. Porque nessa alta taxa de juros você teve um saque extraordinário da poupança. Realmente os bancos ficaram sobreaplicados em crédito imobiliário SBPE e você começou a ter uma escassez de recursos. Então, esse ajuste ele vem um pouco para você conseguir que essas faixas que estavam sendo atendidas de certa maneira pela SBPE pudessem continuar sendo atendidas pela FGTS em condições melhores, né? Condições que eram equivalentes até na SBPE no bom momento ali de 2020, 2021, em termos isso de que eu ia falar, quando financiamento. estava juros muito baixo, tinha ali, dependendo da faixa, né? Valia mais a pena, acho que pegar o financiamento na SBPE, porque os juros era igual, mas era mais fácil conseguir o crédito, Você teve um momento ali em que os juros da SBPE estava menor que os juros da FGTS da faixa mais alta. Então você tinha até uma sobreposição que seria, o mais saudável para o mercado, porque você tem fontes de funding diversas, levando para aquele, e com uma certa competição ali, para você poder ter uma disputa e você ter um acesso melhor, e aí cada um vai escolher de acordo com o seu benefício. Quando isso acabou, com essa elevação de juros, o mercado de crédito imobiliário teve que levar esse pedaço, ficou não só desprovido do fundo de SBPE, como com os custos aumentando, uma parte que era atendida para aqui saiu do FGTS e subiu. Então esse mercado ficou bem desprotegido e essas mudanças do governo têm um condão de você voltar a atender esse mercado. Então você pode ter, assim, e como ele ficou um bom tempo reprimido em termos de teto,
Você tinha muitos O projetos que teto estavam ali. fazia tempo que não mexia. Fazia tempo né? que não mexia. Aí o SBPE saiu desse teto quando começou a aumentar os juros. Então esse logo acima do teto antigo, esse mercado logo acima do teto antigo, ele buraco. ficou um tempo relevante, né? Eu posso dizer que mais de ano sem ser atendido. E agora você vai ter vários projetos que estavam na gaveta, vão voltar a ser viáveis e vão ser colocados no mercado. Então você vai ter um aumento ali de projetos, sim, com essas novas medidas. Mas teve um outro ajuste que eu acho que foi muito importante também para nós, esse mais para nós, porque a gente atende menos esse mercado de alta renda, que você tinha uma desequação entre pequenas, e quando eu falo pequenas cidades de 50 mil, 100 mil habitantes, e cidades maiores. Você tinha ali uns tetos para o faixa 1 e faixa 2, população, né? por causa de população, que eram muito desiguais, e até subsídios que eram muito desiguais. Então, quando o governo mudou agora a forma como ele enxerga, ele tirou Qual que é a mudança agora? ele tirou um pouco da regionalização que ele tinha. Você tinha São Paulo, você tinha um Sudeste, você tinha Nordeste, Centro-Oeste, Sul, cada um com a sua faixa. E dentro das cidades também você tinha região metropolitana e cidades com números. Eles tiraram isso, melhoraram o teto de uma maneira significativa. Então você tinha teto em cidades de, dá um exemplo aqui, 80 mil, 90 mil habitantes, que são cidades que a gente vê potencial nessas regiões que elas estão crescendo. A gente tem até atuado bem nessas cidades, com bom sucesso. E você saiu de um teto de 150 para um teto de 190. Voltou a viabilizar o produto. Isso está levando a gente para lá. Quando eles tiraram essa regionalização, eles trouxeram uma linearidade de subsídios, que não existia. Você tinha subsídios menores para essa cidade. Então, você migrou para essas outras regiões do Brasil as mesmas condições de subsídio que você tinha maiores em São Paulo, em Sudeste, enfim, em algumas regiões. E isso está potencializando muito esse crescimento para essas regiões também. Então, acho que essas duas mudanças, elas têm muito potencial. Algumas nessas cidades que já estavam com esse mercado de a faixa alta do FGTS travado, e as outras que são nas regiões que estavam com funding um pouco mais, e as condições do funding um pouco mais não tão interessantes quanto nessas regiões melhores. Quando você igualiza, você leva a habitação para esse lado. Então, eu acho que a gente tem o potencial realmente de ter um grande crescimento. E outras medidas que estão vindo, você teve um aumento do prazo de financiamento, né? Você tinha 30 anos, agora você vai para 35, que a gente fala PAIS 420 meses. Isso começou a funcionar muito bem esse mês, então isso vai potencializar. Já começa, assim, os projetos já estão em andamento, já podem adotar isso. Essa medida, ela já estava em vigor desde o começo do ano, no final do ano passado, mas de fato, funcionando, ela começou a funcionar agora no final de junho, começo de julho, e a gente já tem visto nos nossos financiamentos que 65% a 70% das aprovações já estão sendo enquadradas nessa medida. Isso melhora a capacidade de compra das famílias e leva elas a acessarem. Diminuir a parcela, né? Exatamente. Qualquer diminuição ali na base da pirâmide ajuda. Aumenta o potencial exponencialmente, né? Então a gente está vendo que essa medida, ela agora de fato implementada, porque ela está funcionando, e você tem FGTS Futuro, você tem o Fundo Garantidor, que são novas medidas que a gente vê que pode ainda potencializar ainda mais. Então, realmente tem um pacote enorme de medidas que eu acho que vai potencializar muito a baixa renda. E isso tem até um ponto que eu ia falar que pode ser um risco para esse segmento de baixa renda, né, de habitação de interesse social, que é um pouquinho, de certo modo, a dependência do governo, né? Como que você enxerga essa dependência? Se tem alguma coisa que, parte não depende do governo, o programa já é um programa consolidado, que nem mesmo você colocou no começo, que ao longo desses anos ele foi se consolidando, então deve ser difícil cair, porque tem interesse social, uma obra emprega muita gente, construção, então, mas querendo ou não, tem uma dependência ali, né? Vocês enxergam isso como um risco? Você tem uma dependência, você tem você tem um risco, mas não é um risco como você tem em outros programas governamentais. A gente vê que programas governamentais, quando ele realmente é um programa do Tesouro e com recursos ali da União, você tem um risco muito maior, como você teve ali em momentos em que o FAR, que é o faixa 1, com orçamento da União, você tinha 500, 600 mil unidades sendo contratadas, 700 mil unidades contratadas, e de repente você passa a contratar 50. Então você
você cai 95%, 90% do mercado, você elimina canetada ali. por uma questão de Sim. orçamento. O FGTS ele é um fundo estável. Ele vem, ao longo desses 15 anos, tendo orçamentos continuamente maiores. Obviamente, você não consegue também, com o FGTS, chegar o ano que vem e falar eu vou dobrar de tamanho o programa, como você consegue com o orçamento da União, se você fizer readequações orçamentárias. Então, ele é um programa que funciona de uma maneira estável. Você está sempre olhando as políticas públicas, porque as políticas públicas guiam o fundo de garantia, mas esse fundo é muito bem controlado, porque ele tem a participação do governo, mas ele tem a participação patronal, dos trabalhadores. Eu acho que existe uma visão hoje muito clara dos benefícios que esse programa, que o Fundo de Garantia e o programa ligado ao fundo, ele tem para o Brasil, porque é um programa muito eficiente, porque você pode pegar as habitações de baixa renda que saem no programa de FGTS, elas saem em um custo, uma eficiência melhor do que qualquer processo licitatório, então ela realmente produz uma habitação eficiente, gera emprego, gera renda, traz a dignidade das famílias que têm acesso a essa habitação, e ela, de uma certa maneira, é um programa que distribui riqueza de uma maneira muito positiva, porque se você pegar o fundo de garantia de uma maneira geral, tem uma parcela pequena em número de cotistas, que tem um volume grande do fundo, né, que estão contribuindo com o fundo, e você tem uma parcela muito grande de famílias que tem um valor menor no fundo, mas que acessam essas políticas, e de repente essa família que não teria em nenhum momento uma condição de você acessar um imóvel, você está com um patrimônio estabelecido, e aí você pega assim, eu tenho um exemplo que eu vejo, e a gente persegue lá na empresa, uma família que comprou um imóvel em 2014, 2015, pagou ali 68 mil, 70 mil. Né? Hoje, essa família, depois de 8 anos, ela tem uma prestação da casa própria, que ela não paga mais aluguel de 200 e poucos reais, enquanto ela estaria pagando um aluguel de 800. Né? Então você já vê que essa família ela já tem uma qualidade de vida melhor, ela tem um patrimônio que hoje está ali perto de 200 e poucos mil, com uma dívida bancária de 30, ou seja, essa família formou, além de não estar na renda sendo comprometida de uma maneira pesada com moradia, ela tem um patrimônio, uma segurança patrimonial que ela dificilmente alcançaria ao longo da vida. Isso é uma conta que nem fazem, né? Assim, eu particularmente também às vezes nem olho tanto assim, mas é verdade, ela criou patrimônio ali, né? E esse dinheiro que sobra para ela, esses 400 reais ali, pô... Faz toda a diferença. Uma família de baixa renda, uma família que está ganhando 2 salários mínimos, você sair de um aluguel de 800 para você estar pagando 200, 200 e poucos reais de prestação, muda a sua vida, a qualidade sua de vida. Sim. Porque isso sobra para você investir em outros aspectos da vida. E isso, assim, a gente sempre vê muito assim, a gente troca, porque assim, no D0, o negócio já é muito favorável para o brasileiro, principalmente de baixa renda, porque ele troca o aluguel por uma prestação do mesmo tamanho do aluguel, ou às vezes menor, então ele vai ter a casa dele pagando a mesma coisa que ele pagaria. Só que com o efeito inflacionário do Brasil, daqui a 8 anos, a situação ficou muito mais favorável para quem comprou habitação. Né? Essa família realmente mudou. Então, assim, foram milhões de famílias que o Fundo de Garantia, esse programa do Fundo de Garantia, afetou e mudou. Então, o Brasil, e isso tem essa visão, uma maneira geral, nos formadores de opinião, e principalmente nos gestores do fundo, tanto do lado patronal, quanto do lado do governo, quanto do lado dos trabalhadores, de que trouxe esse benefício para esses milhões de famílias. Sim. Então, eu acho que tem um espírito de defender o fundo de garantia e de não permitir que ele seja utilizado para outras finalidades que não habitação, saneamento, mobilidade, que são aquelas finalidades para que realmente eles foram, que ele foi criado juntamente com a proteção do trabalhador, porque ele não deixou de proteger o trabalhador, porque o trabalhador tem acesso ao fundo, seja no saque aniversário, seja no demissional, e aí hoje ele tem essas duas possibilidades por escolha dele. Então ele continuou tendo a proteção do trabalhador, mas ao mesmo tempo ele traz toda essa geração de riqueza para aquelas famílias de baixa renda. Então eu acho que é muito difícil ter uma vontade política de mexer nisso. Então, por isso que eu vejo muito mais seguro do que quando você fala de programas governamentais ligados ao orçamento. De um orçamento ali, gasto, né? No final de contas acaba
grande parte do financiamento um crédito, né? Um dinheiro que até volta de certo modo ali, não tem o subsídio só Exatamente. que é efetivamente que o governo tem que injetar de dinheiro Exatamente. para estimular, né? Fora a diferença de taxa, mas tudo bem, funciona. Ô Vitor, falando agora de perspectivas, tanto da Pacaembu quanto que vocês olham para perspectivas macroeconômicas. Na Pacaembu, vocês têm a ideia, você já contou um pouquinho desse crescimento orgânico controlado, mas dado esse cenário um pouquinho mais favorável, né, de talvez taxa de juros caindo, teto melhorando, questão de equalizar as regiões de São Paulo, vocês têm essa perspectiva de acelerar? Se sim, como? Vocês querem captar recursos na Bolsa, com investidores para fazer uma expansão? E depois, se puder falar um pouquinho de perspectiva do mercado em geral, né? Que eu acho que uma coisa está atrelada à outra também. Lógico. Ao longo desse processo nosso de profissionalização, a gente olhou muito para o mercado de capitais. A gente tinha uma visão em 2019, até quando a gente fez a abertura da empresa, de capital da empresa na CVM, a gente estava buscando um IPO, a gente acabou não fazendo um IPO por uma variação de mercado. Você teve momentos muito ruins, a gente estava fazendo esse processo pré-pandemia, e aí vem a Sim. pandemia, para tudo, depois volta o mercado, depois fecha o mercado, enfim. Não funcionou para a Pacaembu, mas a gente continuou com esse processo de abertura de capital. E um dos grandes aprendizados foram que os profissionais, eles foram aprendendo o quão valioso é você ter uma empresa profissional, com governança, e o quão diferente é para um profissional que trabalha numa empresa de capital aberto, em termos de profissional, em relação a quem não trabalha. Em termos de atratividade, e aqui eu não estou falando que um é mais qualificado que o outro, nada disso. Mas faz parte, se você passar por um processo desse, te engrandece Sim. profissionalmente. Principalmente quando você passa e participa do processo. E aí você vê todo um time dentro da Pacaembu muito empolgado com isso. Pessoalmente, porque hoje a gente tem um programa Stock Option, tem vários profissionais que têm ali um stake, querem ver a Pacaembu num outro patamar, mas também muito profissional de conseguir passar por isso e ter, dentro da vida profissional, uma experiência relevante e diferente, né, do ponto de vista. Então, a abertura de capital nossa, ela é tanto quanto para você trazer recursos, para você potencializar esse crescimento e continuar num ritmo que a gente acha adequado, mas também para você trazer a empresa para um novo patamar. Então, a gente olha isso, a gente vê que isso faz parte do futuro da Pacaembu. A gente não sabe precisar quando, porque mercado Sim. é mercado. Tem que ter janela mas ali. a gente está cada vez mais preparado, né? E assim, a questão de uma empresa de capital aberto, ela entrou dentro da Pacaembu hoje, depois de 3 anos, e a gente fez questão de, quando a gente teve esse processo de IPO, a gente continuar com a abertura de capital, para a gente aprender a ser uma empresa com governança e uma empresa transparente e estar adequada a um modelo de gestão Sim, você já está bem profissional. mais preparado que aquela empresa que abriu uma janela, saiu correndo, começou a auditar, implementar governança, então você já começou a fazer isso Exatamente. com uma antecedência, né? E isso acaba entrando na cultura dos profissionais, da empresa. Então, você tem releases trimestrais, você olha o mercado, você tem que dar explicações, ainda que os acionistas hoje sejam praticamente a família, mas a gente vê como uma responsabilidade não só de explicar para os acionistas, mas para os profissionais, Sim. né, toda a gestão, e para o mercado. Então, a empresa hoje é muito mais transparente, e isso entrou dentro da cultura da Pacaembu, então a gente vê como o IPO como um caminho Natural natural ali, da mas empresa, no momento correto, de mercado, mas como um momento que vai agregar muito para a empresa em termos de realização dos profissionais porque da hoje, empresa. assim, Pacaembu, se fizesse uma captação, abrisse uma janela, também poderia acelerar projeto, lançamento. Como que Sem você vê esse dúvida. caminho, vai, orgânico com esse caminho, vou chamar aqui de não orgânico, né? Porque muitas empresas, né, fizeram IPO, captou um monte de dinheiro, até aquele dia ela era orgânica, ela teve que começar a acelerar lançamento, começou, às vezes, muitas vezes, perder qualidade, perder controle. Então é um desafio novo, né? Como que Sem vocês dúvida. enxergam isso? A gente enxerga que um IPO, para ele ser bem sucedido, ele tem que ser bem planejado. Então, você tem que ter a captação na medida do que você precisa, né? Eu acho que não faz sentido nem para Pacaembu, nem para o investidor colocar dinheiro lá ou para ser mal alocado ou para ficar parado, né? Então, a gente tem que casar realmente, falar assim, qual que é a nossa necessidade de capital e o que a gente consegue fazer com esse capital para a gente crescer, para falar
o momento de fazer o IPO. Porque isso é importante. A gente vai fazer um IPO quando a gente tiver aquela visão de que o capital ali funciona. E aí Precisa desse você, dinheiro, tem projeto, tem exatamente, você crescimento. vai ter um projeto de crescimento, faz sentido você ter essa alocação, porque isso eu vou potencializar o retorno para o investidor. E, e a gente vai estar, pelo menos nesses próximos anos, no limiar ali do que é razoável de captação. A gente não pretende captar um monte de dinheiro para deixar dentro do caixa ou para entrar numa Fazer uma alocação uma ineficiente. aventura, uma alocação ineficiente ou arriscada. Então, quando a gente fizer um IPO, provavelmente vai ser um IPO pequeno, né? E sem pressa, pelo E jeito. sem pressa. Porque vai ser aquele capital necessário, você trazendo investidores, é, para participar da empresa e você passar para esse novo projeto e poder potencializar a empresa e trazer esse crescimento. Mas apesar de ser pequeno, ele tem que ser num tamanho que seja atrativo também. Então, esse é um desafio constante que a gente discute ali bastante. Sim. O que é um IPO atrativo, dado o tamanho, mas eu acho que vai ser esse equilíbrio que vai chegar no final. O tamanho pequeno, desde que seja atrativo em tamanho para ter liquidez, para mercado. E também esperar uma janela. Então, uma somatória de fatores Uma ali que vocês estão somatória de fatos. preparados também. A gente está preparado, mas não é o que a gente foca. Nossa estratégia é foca na execução, foca no trabalho, foca no crescimento e a empresa fica preparada. O dia que essa conjuntura e essa conjunção estiver redonda, Sim. vai acontecer. Por isso que eu falo que é um caminho natural. Sim. A gente não sabe quando, mas é um caminho natural que a hora que essas conjunções estiverem ali e a empresa com esse foco em trazer o resultado e trazer o processo de crescimento e mostrando isso, a gente tem com os números transparentes, todos publicados, mostrando isso ao longo de tempos para o mercado, isso vai naturalmente acontecer. Sim, até só falar dessa parte de números, isso aqui é público, quem quiser consultar, mas de número de lançamentos de unidades, o que foi ali, vai, não sei, o dado mais recente que tem, se já tem do primeiro trimestre, do primeiro semestre Temos. ou do ano passado, em número de unidades, VGV, o que vocês estão O ano lançando? passado a gente fechou com 1,4 bi de lançamentos, 1,2 bi de vendas, né? Esse ano a gente já está, assim, por mais que eu não tenha muitos acionistas que estão negociando, porque eu não posso dar guidance pela CVM, Claro. mas a gente já pretende, assim, a gente vê como um ano de crescimento. A Pacaembu está numa trajetória de crescimento. Então a gente vê como um ano positivo, vai ser um ano que a gente vai continuar nessa trajetória. E a gente potencializando ao longo do ano, o nosso pipeline de projetos, a gente tem um land bank aí de quase 12 bilhões, então a gente tem bastante coisa dentro de casa. E a gente faz o timing para lançar bem, com estrutura, para dar resultado, mas possibilita a gente continuar nessa trajetória de crescimento. Então a gente vê, e com o retorno de margens, isso aí já estão nos nossos números, a gente já está voltando para uma margem aí próxima de 28, que é muito mais próxima da margem histórica, até mirando para continuar tendo uma melhoria em termos de margem. Você começa a ter um volume grande com uma boa margem, eu acho que vão ser alguns bons anos para Pacaembu. Ah, legal, pô, muito bom ouvir sua história, a história da Pacaembu. Eu acho que a gente passou um pouquinho de tudo, Vitor. Não sei se sobrou alguma coisa que faltou, mas fica à vontade se quiser dar uma palavrinha final, porque eu acho que eu passei por tudo e queria agradecer novamente a sua presença para contar um pouquinho da história, falar um pouquinho de moradia social, né, com interesse social. Então foi muito legal. Obrigado, Vitor, É isso, novamente. João, eu que agradeço a possibilidade de vir aqui falar com vocês, né, e o convite. E eu acho que, assim, se eu for resumir a Pacaembu, ela é uma história familiar e uma história profissional. E, assim, a gente construiu isso começando pela família, mas a gente construiu isso com várias pessoas que fazem parte da história, vários profissionais gabaritados, e sem esse time de profissionais, a Pacaembu não estaria onde ela está. Então, eu acho que você, assim, se eu fosse falar assim, um aprendizado na vida, você está do lado de boas pessoas é o que faz a diferença. Então, a Pacaembu tem excelentes profissionais e excelentes seres humanos, pessoas que não só eles executam e pensam bem profissionalmente, mas são pessoas muito boas e pessoas com visão de futuro e visões muito positivas. Então, agradecer ao nosso time aí que fez parte dessa história, faz parte dessa história e vai continuar com a Pacaembu, porque eles que fizeram a grande diferença. Ah, legal. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se ficou alguma dúvida, aproveita para comentar aqui. A gente está em a maioria das plataformas é disponível aqui, seja YouTube, Spotify. Então acompanha, segue a gente, comenta, que isso estimula aqui a gente trazer pessoas como o Vitor aqui. Obrigado novamente e até a próxima. Obrigado, João. Até mais, pessoal.